Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, ao longo do trimestre nós tivemos pessoas, amigos nossos, que compartilharam um salmo com você. O salmo que foi relevante na vida de cada um deles. Eu queria que você entendesse e compreendesse a importância e a relevância do livro de Salmos para a tua vida. E eu gostaria de deixar para você o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu gostaria de dizer que há esperança para todos nós, que nós possamos elevar os nossos sentidos, a nossa mente, o nosso coração para os céus, porque só de lá vem o nosso socorro. Porque se nós olharmos aqui para a terra, nessa terra não há esperança, nessa terra não há socorro, nessa terra não há aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Deus, através do livro de Salmo, nos abençoa a termos uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de esperança, uma vida de certeza, uma vida de que entender que esperar vale a pena, uma convicção de que quando nós esperamos no Senhor, as nossas forças elas são renovadas. Espere no Senhor. Deus ele vai derramar bênçãos na tua vida. E que Deus ele faça com que a nossa vida, a nossa história, nós sejamos protagonistas da nossa vida, que no palco da vida nós possamos brigar por aquilo que Deus faz em nossa vida. Adore ao Senhor, eleve a sua vida, a sua casa e a sua família, porque o inimigo, a primeira coisa que ele quer destruir, ele quer tirar da nossa vida o sentido da adoração, e os salmos nos elevam à adoração. Confio em Deus de que você vai ter uma vida abençoada. Aproveite esse último estudo de hoje, compartilhe com os seus amigos, dê um like aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, e eu tenho certeza que Deus vai te encher de felicidade, Deus vai te fazer realizar os teus sonhos, porque você está oferecendo coisa de qualidade para as pessoas poderem entender o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Confio em Deus de que em breve Jesus voltará com poder e grande glória e que nós poderemos desfrutar um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E até o estudo, aí aproveite bem e nos encontraremos sempre, porque só na distância é que o amor perdura. E que Deus continue abençoando você e a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. E muito respeitosamente, muito obrigado por tudo e que Deus te abençoe. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. E neste momento nós estamos encerrando, neste sábado, o estudo da lição correspondente à 13ª lição, ou seja, é a última lição do trimestre. E foi para nós uma grande alegria, satisfação estarmos juntos, estudando o livro dos Salmos. Não é? E neste momento nós iremos estudar a lição número 13, Espere no Senhor. O livro de Salmos foi para nós uma grande satisfação, uma renovação, porque ele nos traz o verdadeiro sentido do louvor, da adoração, da alegria, da esperança, de tudo aquilo que, sem sombra de dúvida, o livro de Salmos nos revela para que nós possamos termos a nossa vida encantada pela presença do Senhor. E se lembrando sempre que, seja qual for a circunstância, na alegria ou na dor, nós devemos louvar, adorar, reconhecer e, acima de tudo, encher a nossa vida de esperança pela presença de Deus em nossa vida. E nesse momento eu gostaria de ler com vocês esse que é o texto áureo da nossa lição, um texto belíssimo, que eu espero que você grave ele para toda a sua vida, para toda a sua existência, porque, sem sombra de dúvida, esse texto ele vai abrilhantar a nossa estrada, a nossa caminhada, para que, acima de tudo, nós tenhamos a certeza e a convicção que vale a pena esperar no Senhor. E no Salmo 127, no versículo 14, diz assim: Espera no Senhor, anímate, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que salmo maravilhoso, né?
vivemos em um mundo de muitas adversidades, em que, sem sombra de dúvida, a correria é muito grande. 80% das pessoas sofrem da síndrome do pensamento acelerado. As pessoas estão apressadas, as pessoas estão cada vez mais querendo soluções imediatas para os seus dilemas, para os seus problemas. E diante de tudo isso, o Senhor nos chama aqui para esperarmos por Ele com paciência, esperar no Senhor, ter ânimo, para que Ele venha fortalecer o nosso coração. E quando a gente fala nessa questão de espere no Senhor, o que é que vem em nossa mente, o que é que deve vir em nosso coração? Devo me animar no Senhor, que me ouve, né? E se o Senhor me ouve, se o Senhor me escuta, né? O que é que eu posso entender ao me animar no Senhor? Por que é que eu devo me animar no Senhor quando eu espero por Ele? E nesse aspecto, no Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? São duas perguntas aqui que são fundamentais. E a primeira coisa que eu devo me animar no Senhor é porque o Senhor é a minha luz. Eu não preciso ter medo das trevas, eu não preciso ter medo da escuridão deste mundo, do pecado que existe nesse mundo, das coisas que vêm para destruir, pois o Senhor é a minha luz. E a segunda coisa que ele diz aqui, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Né? Então, aqui nos diz que o Senhor é a fortaleza da nossa vida, ele vai nos iluminar, ele é a fortaleza da nossa vida. No verso 5 do Salmo 27, diz o seguinte: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu trabalho me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, e o Senhor vai me proteger. Seja qual for a circunstância, seja qual for o perigo, Deus ele vai proteger. Ele vai saber a forma correta de proteger a mim e a você. Eu sei que a sociedade tem seus mecanismos de segurança. Tem a segurança eletrônica para as residências, a segurança motorizada também. Existe a polícia, existe a guarda municipal, existe o exército para cuidar da nação. E são instituições importantes, são mecanismos importantes. Mas se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Então o Senhor vai nos proteger, ele vai nos iluminar. O Senhor, ele vai trazer para cada um de nós fortaleza para a nossa vida. E no verso 10 diz o seguinte: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, outra coisa importante, o Senhor vai nos acolher. O Senhor está ali para, se nós formos abandonados por todo mundo, não se sinta sozinho, porque o Senhor, ele vai te recolher. O Senhor, ele vai te amparar. E no versículo 14, diz o seguinte: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera pelo Senhor. Olha o que está dizendo aqui, que o Senhor, ele vai nos fortalecer. Então, o Senhor, ele vai nos iluminar, o Senhor vai nos proteger, ele vai nos recolher, ele vai nos proteger. E o Senhor é a nossa força. E se isso existe, isso é um motivo de que nós precisamos ter ânimo na nossa vida. Ânimo porque o Senhor, ele promete que vai estar conosco. Veja como é importante. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É preciso que você creia, que eu creia, que, na verdade, eu tenha ânimo no Senhor, porque no Senhor eu encontro a fortaleza, eu encontro a luz, eu encontro a proteção, eu encontro aquele que vai me acolher, eu encontro aquele que vai me salvar. E nesse sentido, vale a pena esperar por o Senhor. Eu sei que a angústia, a ansiedade é muito grande. Muitas pessoas sofrem da síndrome do pensamento acelerado. Mas espera um pouquinho. E a Bíblia diz: mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Veja, essa é a promessa que ela é estabelecida para todo ser humano, para todos nós que aprendemos a confiar no Senhor. E por isso que nós devemos nos animar. Primeiro tópico da lição, o chamado da espera. A Bíblia nos orienta que nós devemos esperar no Senhor.
esperar no Senhor, por quê? No Salmo 40, abri aqui a minha Bíblia, no Salmo 40, versículo 1 diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim, e ele me ouviu quando eu clamei. Olha que coisa linda. A Bíblia orienta que devemos esperar no Senhor pacientemente em oração. Nós devemos ter comunhão e nós devemos ter fidelidade. Então, paciência, comunhão, fidelidade é aquilo que deve estar estabelecido através da palavra de Deus para todo aquele que crê, para que assim eu tenha certeza e a convicção de que vale a pena esperar por Deus. Ele me chama para que eu espere nele, que eu tenha paciência nele e que eu não viva angustiado, ansioso, porque se eu viver ansioso, angustiado, eu não vou acrescentar absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu vou estragar os planos de Deus na minha vida. E eu não posso nem estragar, nem atrapalhar os planos de Deus na minha vida. Nós devemos entender que Deus, ele não tarda. Deus, ele manda na hora certa. Porque tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Digo a vocês que Deus, ele tem a hora certa, o momento certo. Assim como a fruta que é tirada no pé na hora certa, no momento certo, ela tem um sabor diferente. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Mas para isso é oração, é comunhão e é fidelidade. E aí, né, é o que a Bíblia nos orienta, quando nós verdadeiramente confiamos e esperamos no Senhor. O Senhor é a nossa força, a nossa luz. O próximo tópico da lição: pais de uma criança desmamada. Isso aqui é interessante porque Jesus, ele disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. O que é que significa deixar vir as minhas criancinhas? O que é que Deus, ele quer dizer? Deus, ele quer dizer para a gente, porque uma criança depende exclusivamente do seu pai. E quando a gente vai ao Senhor, a gente deve aprender a depender totalmente dele. Não confieis em príncipe, nem em filho do homem, quem não há salvação. Eu preciso crer, confiar e depender exclusivamente de Deus, porque nele eu tenho a força. E, meus queridos, é exatamente aqui no Salmo 131, do qual eu vou abrir aqui a minha lição para que nós possamos ler. É um salmo pequeno, não um salmo apenas de 3 versículos, diz o seguinte: leiamos juntos. O Senhor não é soberbo, o meu coração nem ativa ao meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Olha que coisa maravilhosa que ele diz aqui. A dependência de Deus que o cristão ele deve ter, deve gerar em nós contentamento, sossego, segurança e esperança. A dependência de Deus guia isso aí. Só repetindo: contentamento, sossego, segurança e esperança. E em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, quando Paulo fala ali da esperança, ele diz, e não só, ele traz uma reflexão importante para nós, de que essa esperança não nos deve trazer confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Meus queridos amigos, minha querida amiga, analise bem isso aí, né, que nós precisamos depender de Deus. E isso deve gerar em nós contentamento, sossego, segurança e esperança. E não vai trazer confusão. O amor de Deus está derramado na nossa vida. O Espírito Santo foi outorgado para nos acompanhar. Quando Jesus, antes de ascender o céu, ele disse, eu vou. Mas quando eu voltar, o Espírito Santo haveria de ficar, né? E aqui é o Paracletos. O que significa o Paracletos? O ajudador, aquele que está do lado de. Então, nós temos o Espírito Santo que foi outorgado por Deus para nos encher de contentamento, sossego, segurança e esperança. O que é que eu preciso mais em minha vida? Eu verdadeiramente depender totalmente de Deus, como uma criança desmamada. Próximo tópico da lição, trazendo os seus peixes. Aqui tem um dos salmos mais belos que a Bíblia
que a Bíblia relata, que é exatamente o Salmo 126. É um salmo de libertação. E veja o que é que ele nos diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Quem anda andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. A oração após a libertação do cativeiro do povo de Israel, depois que eles saíram lá do Egito, é uma oração de gratidão, uma oração de reconhecimento, é uma oração de esperança, é uma oração de certeza. Veja quantas coisas lindas, bonitas, maravilhosas e relevantes tem o Salmo 126 para a minha e para a sua vida. É preciso que eu entenda que o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como ele o fez no passado com o seu povo, ele faz comigo e contigo, ele faz com a nossa família, com a nossa igreja, né? E nesse momento, né, nós precisamos entender aquilo que o Salmo ele nos revela. Ele é uma oração de libertação, é gratidão, é reconhecimento, é esperança, é certeza. E então, ele fala também de alegria. E se nós não tivermos alegria, se nós não tivermos reconhecimento por aquilo que Deus faz, por aquilo que ele faz, o que ele fará, meus queridos amigos, nós vamos buscar essa certeza aonde? Nós iremos buscar essa libertação aonde? Essa gratidão aonde? Esse reconhecimento, essa esperança, essa certeza. Talvez nós tenhamos buscado no caminho errado e é hora de trazer para o caminho certo. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nele, ele diz o seguinte, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que certeza, que convicção, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária o Senhor tem dito para nós através dos Salmos e através da Bíblia Sagrada. O próximo tópico da lição é exatamente esperando no sábado. E aqui ele traz um salmo belíssimo também, como todos os salmos, que é o Salmo 92. E eu queria que nós lêssemos juntos esse salmo. Né? É um salmo pequeno também, apenas com 15 versículos, mas que traz para nós uma força enorme. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei na obra de tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem e ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, são cheios de seiva e de fervor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O que é que esse salmo ele traz para nós com grande alegria, com grande satisfação? O Salmo 92 é um salmo sabatista. Ele nos lembra que Deus é o nosso Criador, que Deus é o nosso Salvador, que Deus é o nosso libertador, que Deus é o nosso mantenedor. Deus oferece unção para os que entregam em sacrifício vivo a Ele. Ele quer que nós encontremos descanso nele, nesse Deus maravilhoso, que tudo faz, que tudo é. Né? Reconheçamos Deus como nosso Criador,
como nosso libertador, como nosso mantenedor, como nosso salvador, né? E Deus, ele exatamente, ele colocou para que neste mundo, um dia, Jesus viesse a esse mundo. E a Bíblia diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele nos ungiu para a vitória e não para a derrota. Espere no Senhor, espere e descanse no Senhor, porque ele renova as nossas forças. Diga amém aonde você está. Vamos agora ao último tópico da lição. Está já deixando falta para todos nós, né, o estudo do livro de Salmos. Quantas coisas boas nós não aprendemos nesse livro maravilhoso. E a alegria vem pela manhã. É verdade, passamos desse mundo por uma escuridão, passamos por esse mundo por trevas, passamos por esse mundo por tantas adversidades. E depois de uma noite angustiante, de um longo período de escuridão, o cristão é chamado, né, a encontrar a inigualável estrela da manhã, a resposta pela manhã, a benignidade pela manhã, a alegria pela manhã. No amanhecer deste mundo, nós teremos a estrela da manhã. Jesus Cristo, ele vai estar ali para nos receber, para nos acolher. Ele vai dar a resposta que você está precisando. Mas um pouquinho de tempo, porque a tristeza ela pode durar a noite, mas a alegria vem o amanhecer. Né? A alegria vem, meus queridos, a resposta de Deus também vem, a benignidade também do Senhor, ele vem nos encontrar. E como diz o Salmo aqui 143, Salmo 143, no versículo 8, diz o seguinte: faz-me ouvir de manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Aqui, meus queridos, está a resposta exata que Deus ele nos concede, que Deus ele nos revela em meio às trevas desse mundo, em meio à angustiante noite que esse mundo passa de escuridão, de tantas perdas, de tanta tristeza, tanta adversidade, tanta doença, tanta coisa ruim. Mas espero que, como diz uma música, espero a manhã radiosa, espere essa manhã de luz inigualável, espere a resposta do Senhor. A alegria que Deus ele vai te dar, a felicidade que o Senhor vai te dar, a bênção que Deus ele vai te dar, que vai se renovar cada manhã. Pode durar muito, pode durar uma noite o teu choro, mas a alegria veio ao amanhecer. Deus não desampara os seus. E o que é que nós precisamos entender nos Salmos? Jesus, o Messias, é a nossa esperança. E nele, nós encontramos, no livro de Salmos, o livro de Salmos, ele apresenta Jesus como a esperança para a humanidade. Pois nele, nós encontramos o quê? No livro de Salmos, o anúncio do Messias, no Salmo 2. No Salmo 16, a morte do Messias. Nós estamos no período da Semana Santa, e Jesus ele morreu para nos dar vida. Assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. E só há um meio da remissão dos pecados da humanidade. É por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. E depois da morte de Cristo, Cristo morreu, mas se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Mas aqui traz também a esperança da ressurreição de Jesus. E no Salmo 24 traz a ascensão de Jesus. Jesus, ele foi para os céus, e quando Jesus estava ascendendo aos céus, como diz o capítulo 1 do livro de Atos, filhinhos, os anjos olharam para as pessoas que estavam ali, vendo Jesus ascender de volta ao céu. Filhinhos, estas coisas que vocês estão vendo agora, né? Ele aconselha a gente a se preparar, porque Jesus haveria de voltar. Esse mesmo Jesus, diz lá, no capítulo 1 do livro de Atos, esse mesmo Jesus que entre vós foi assunto aos céus, há de vir, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele há de vir. Jesus há de vir. Adventista quer dizer aquele que tem esperança do segundo advento de Jesus. E o Salmo 24 fala sobre a ascensão de Jesus. No Salmo 97 fala da volta em glória do Messias. Jesus, ele voltará com poder e grande glória. Assim como Jesus ascendeu aos céus há 2000 anos atrás, ele voltará. E ele voltará agora com poder e grande glória. E será glorioso
quando Jesus Cristo voltar, depois das trevas desse mundo, como analisado no último tópico da lição. Jesus vai voltar com poder e grande glória. Os mortos vão ressuscitar, incorruptíveis, voltarão imortais. Esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O corpo mortal vai se revestir da imortalidade. E nós seremos levados ao encontro do Senhor dos céus. E depois passaremos 1000 anos no céu. Depois de 1000 anos, será dado lugar um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém, ela volta do céu. Capítulo 21 do livro do Apocalipse mostra isso. E essa terra será purificada, a ressurreição dos ímpios, e vão se unir a Satanás, mas eles serão destruídos. E um novo céu e uma nova terra. O fogo, ele vai destruir tudo, vai fazer com que essa terra passe por uma purificação. Os ímpios e Satanás serão como cinza debaixo da planta dos nossos pés. E nós viveremos para sempre, de eternidade a eternidade. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, toda dor, todo sofrimento. A morte já não existirá. Nós viveremos para sempre em alegria, paz, e acima de tudo, com a presença de Deus dia a dia com a nossa pessoa. Salmo 22 fala de tudo que Cristo passou para que nós tivéssemos direito ao passaporte para irmos para Canaã celestial. A ressurreição, no Salmo 16, como nós falamos, se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé, diz Paulo, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. E hoje, enquanto Jesus Cristo não volta, o ministério sumo sacerdotal de Cristo no céu, conforme o Salmo 110. E só existe um intercessor, um só, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é Paulo, não é José, não é João, não é Maria, não é ninguém. O nome é Jesus. Aquele que foi morto na cruz do Calvário para nos salvar. Festejemos, celebremos isso aí, porque vai valer e vale a pena confiar no Jesus até o fim. Eu e você estamos, a partir da morte de Jesus, da vida, morte, ressurreição, ascensão, segundo advento, do ministério intercessor de Jesus. Esse é o passaporte para que nós possamos entrar na Canaã celestial. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E que Deus te abençoe. Nesse trimestre, nós estivemos juntos, todos os sábados, estudando, recapitulando temas importantes, temas relevantes sobre o livro de Salmos. Salmo é alegria, salmo é felicidade, salmo é adoração, salmo é louvor, salmo é a presença de Deus, salmo é conforto nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação. Salmo revela paciência e perseverança. O salmo revela a vida, morte, ressurreição, ascensão, segundo advento de Jesus e, meus queridos, o ministério sumo sacerdotal de Jesus. O que é que eu quero esperar mais da minha vida, da minha existência? Foi o Salmo que está dizendo isso. Então, encha a sua vida de conforto por aquilo que o Salmo ele revela, e a minha vida e a tua vida será abençoada. E que Deus continue nos abençoando sempre. Paz e bem para todos nós. Nessa Semana Santa, que nós possamos permitir que Jesus, ele renasça em nossos corações, ele ressuscite a nossa vida, ressuscite os nossos sonhos, os nossos ideais, e que nós possamos trilhar com confiança, certeza e, acima de tudo, convictos de que mais um pouquinho de tempo Jesus vai voltar com poder e grande glória. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão, e até o próximo sábado. A próxima lição que nós iremos abordar é sobre o grande conflito. O grande conflito, ele já começou. Ele começou no céu, se estende aqui à terra. Mas nós seremos vitoriosos por aquilo que o Salmo revelou, por aquilo que a Bíblia revelou. Vamos caminhar, vamos trilhar. Daqui a pouco o conflito acaba e a vitória será certa. Amém? Diga amém aí onde você está. E eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos onde você está, para que eu possa orar por você. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela revelação do livro de Salmos. Esse livro de Salmos foi maravilhoso. Estudar 3 meses o livro de Salmos, Senhor, encheu a nossa vida de alegria, de esperança, de louvor, de convicção, de cristianismo,
da presença de Deus, da adoração. Tantas coisas lindas e maravilhosas nós aprendemos, que nós possamos, Senhor, encher a nossa vida de esperança, aprendermos a esperar no Senhor. Muito obrigado pelo livro de Salmo, que ele nos sirva a cada momento da nossa vida de conforto, por ser um dos livros mais lidos das Sagradas Escrituras. Abençoe-nos, Senhor, abençoe a quem está nos ouvindo, a casa, a vida, a família, o trabalho e a saúde. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amigos, muito obrigado por participar, por compartilhar o nosso canal, por dar um like, por você se inscrever no nosso canal, que nosso canal ele seja uma bênção para a vida de todos nós. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, e que Deus continue nos abençoando. E vamos para o próximo trimestre agora, estudar sobre o grande conflito. E que Deus continue te abençoando sempre. Amém.